Olá! E aí, pronto para mais uma etapa? Agora que você investigou a sua concorrência e descobriu o seu diferencial competitivo e também entendeu como apresentar o seu produto para o seu cliente, você já parou para pensar aonde é que você vai vender esse produto? Ou melhor, onde é que o seu cliente compra ele? É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse módulo, que é o P de praça. Você pode até conhecer por outros nomes, como ponto de venda ou então como canal de distribuição. Praça é basicamente o local que a empresa coloca à venda o que ela tem a oferecer. Ou seja, é onde o consumidor vai fazer o contato com o seu produto ou então com o seu serviço. É para onde o cliente ele se dirige quando ele deseja satisfazer o seu desejo ou então a sua necessidade de adquirir aquilo que você está oferecendo. E é nesse local que a venda ela realmente acontece, que nada mais é do que a troca do seu produto pelo dinheiro do seu cliente. É aqui que você tem que levar em conta não só o espaço onde o produto vai ser vendido, ou então o serviço vai ser prestado, mas também a logística, a reposição, a forma como esse produto está disposto e a distribuição dele. E é para determinar o ponto de venda do seu produto que você precisa levar em conta os canais de distribuição onde o seu cliente buscaria para poder encontrar ele. Onde os seus concorrentes vendem esse produto e como que a sua empresa pode entrar nesse canal de distribuição. Se por um acaso seus concorrentes estiverem bem estabelecidos, pode complicar um pouquinho a situação. Mas se você criar parcerias com distribuidores e estiver disposto a pagar um pouquinho mais para garantir maior visibilidade, isso também pode aumentar as chances do seu produto ser visto. O fato é que aquilo que está na altura dos olhos é o que chama mais atenção de quem visita um ponto de venda. Um bom exemplo de parceria entre distribuidor e empresa que é bastante conhecido é o da Coca-Cola. Eles fornecem a geladeira para que os seus produtos estejam próximos do caixa ou então daquele consumidor que está procurando uma bebida gelada. Em troca disso, o ponto de venda que não vai ter gastos mais com compra de geladeira tem que colocar nela somente os produtos da Coca-Cola. Já no caso de pagar um pouco mais para ganhar visibilidade, a gente encontra muito nos supermercados. Os produtos que estão na altura dos olhos do consumidor, eles investiram para estarem ali e serem os primeiros a serem vistos. Se a gente trouxer esse exemplo para a nossa realidade dos pequenos negócios, quando eu falo em altura dos olhos, eu não estou me referindo somente às prateleiras das lojas físicas. A praça hoje ela não se resume apenas a um único local ou apenas a ambientes físicos. Um exemplo é que quem vende produto pela internet tem o seu site ou então as redes sociais como um ponto de venda. E para estar junto do seu concorrente em marketplaces e negociar a visualização do seu produto nos primeiros resultados de busca, faz com que você seja visto e o seu diferencial competitivo seja percebido pelo seu cliente. A ideia da loja própria, contando apenas com produtos da sua marca, também é interessante e pode existir tanto na internet como num espaço físico. Mas se a gente pensar na estratégia que a Apple usa para o iPhone, por exemplo, no caso da praça, ele pode ser encontrado em lojas de eletrônicos e em lojas próprias da marca. Na loja da operadora do celular também, ou então no próprio site da Apple. Você tem que definir qual vai ser a sua estratégia de distribuição. A quantidade de produtos que você vai deixar em cada um desses espaços, o local que ele vai ficar exposto e se vale a pena pagar um pouquinho mais para ele poder aparecer. Essas são tomadas de decisões muito importantes e são da sua responsabilidade. E essas decisões elas vão impactar diretamente nas vendas do seu produto. E já que a gente está desenhando uma estratégia de distribuição eficiente, que tal aprender um pouquinho sobre cada tipo de canal? Mesmo com toda a transformação digital que a gente está passando, é errado dizer que os canais de venda offline deixaram de ser importantes. Como a gente viu lá no exemplo da Coca-Cola, dependendo da estratégia, você pode se beneficiar com a visibilidade e também com as vendas. E embora sejam um dos canais de vendas mais antigos do mercado, eles continuam muito presentes para uma enorme gama de produtos aí que a gente consome. Eu vou citar aqui os principais canais de venda offline: loja física, franquias, distribuidores, venda direta tipo Avon, sabe? Telemarketing, que eu odeio, e a velha televisão, tipo aquele Polishop, sabe? Desses canais offline, a loja física é o mais tradicional.
Um ponto de venda presencial, com todas as vantagens aí da proximidade com seu cliente e as desvantagens de um custo fixo muito mais alto. Mas em tempos em que os consumidores estão cada vez menos saindo de casa para fazer compra, a empresa precisa de um bom motivo para fazer ele se deslocar até a sua loja. Os canais de venda online são os que ajudam a sua empresa a levar os seus produtos ou então os seus serviços para aquele cliente pela internet. As principais vantagens são a agilidade, a comodidade, a escalabilidade, a economia e a mobilidade, além de, claro, possibilitar vendas 24 horas por dia e 7 dias por semana. Já os principais canais de venda online que a gente tem hoje são e-commerces, marketplaces, o WhatsApp, as redes sociais, aquele programa de afiliados também, o e-mail marketing, o Google Ads e o Google Shopping. Desses canais online, o e-commerce e o marketplace são os mais populares. E muitas pessoas confundem os conceitos de e-commerce e marketplace, até porque ambos se baseiam em vendas online. A diferença é que o e-commerce consiste na construção de um site que venda produtos apenas de uma marca, ou seja, uma loja virtual personalizada com a cara da sua empresa. Já o marketplace, ele reúne empresas dentro de um site só. E o seu grande diferencial é o alcance que ele oferece às empresas que estão ali anunciando nele. É uma estratégia diferente, mas que traz um desafio para as marcas conseguirem escalar os seus negócios em meio a tantos concorrentes. Vou fazer uma analogia. Ter um site próprio é como você abrir uma loja de rua. E atuar como um marketplace é como você abrir uma loja em um shopping. Com a visibilidade imediata, mais proximidade com a sua concorrência. E como a gente sabe, estar junto com a concorrência é bom, porque o nosso produto também ele vai ser visto, comprado e comparado. Eu sei que para muitos ter uma loja física própria, com a sua cara e tudo mais, pode ser um sonho. Mas fazendo uma avaliação dos últimos anos e da tendência para os próximos anos, a minha recomendação é que você que está começando, comece pelos canais online. Hoje, os custos de locação, manutenção, decoração de uma loja física, eles estão revertidos em frete grátis, anúncio para trazer clientes online. E olha que o frete grátis já não é mais um super diferencial. Então, aproveita a onda e já entra nesse mercado com esse benefício, enquanto ter frete grátis ainda é um diferencial. Outro fator importante é investigar sempre os seus concorrentes e os desejos da sua persona, para saber que outros benefícios você pode trazer para ela. Esse não é só um momento de tentar ter os custos de ter um ponto físico e um digital, porque isso pode comprometer o seu negócio já no início. Comece o seu negócio em plataformas digital. Se for possível, dessa forma, você vai otimizar os custos fixos e ainda vai oferecer diferenciais para esse seu cliente. Quando você escolhe os canais online como seu canal de distribuição, tenha em mente que o seu cliente tem que ter uma experiência de compra otimizada, rápida e transparente. Assim como alguém que pega algo numa prateleira e vai na loja física, vai direto ali para o caixa. A jornada desse cliente no mundo digital, ela tem que ter poucos passos da visualização do produto até o botão de compra. As estratégias de compra com um clique só, conhecidas como One Click Buy, elas são usadas por gigantes como a Amazon, o Google e até no aplicativo da própria Casas Bahia. Elas encurtam o processo e removem as etapas de tomada de decisão por parte do cliente. Lembre-se, venda é emocional. Quanto menos o seu cliente pensar, melhor para você. Quanto mais etapas de compra existirem, mais o seu cliente vai perceber que está gastando dinheiro e maiores vão ser as chances dele de desistir dessa compra. Usando uma experiência de compra resumida ou até a compra com um clique, o seu cliente ele nem percebe que está comprando, já que ele não precisa passar por todas as etapas complicadas de um checkout, que é o processo de pagamento online. Ele apenas escolhe, clica em comprar e magicamente o produto chega na casa dele. Pense nisso quando você estiver definindo seus canais de venda online e evite que o seu cliente veja o seu produto no Instagram e tenha que clicar no seu site e depois ainda acessar a loja no Mercado Livre para poder comprar. Até passar por tudo isso, ele já pode ter desistido de comprar o seu produto.
Agora que você já conheceu os conceitos e dicas sobre praça, que tal a gente começar a definir os seus canais de distribuição lá na apostila 7? Vamos lá? O primeiro passo é lembrar da nossa concorrência. Afinal de contas, a gente quer estar onde eles estão. Na apostila de pesquisa 007, a gente já mapeou onde é que os nossos 3 principais concorrentes estão, correto? Então vamos lá. Quais são os canais principais dos seus 3 principais concorrentes? Você vai trazer a informação que você levantou lá na apostila 5 e preencher com os canais de distribuição que foram utilizados aí pela sua concorrência. E na próxima pergunta, você tem que pensar não só nos canais utilizados pelo seu concorrente, mas também onde a sua persona tem o hábito de procurar pelo seu produto e serviço. Agora, busca lá no P de Pessoas, no final da apostila 4, quais são as redes sociais que eles mais utilizam. Esses clientes, eles gostam de comprar em e-commerce? Levando tudo isso em consideração, defina agora quais são os canais de compra online onde você deseja atuar. Logo abaixo, especifique qual é o rebate ou a comissão, taxa, ou então outros custos desses canais online. Caso o seu produto ou serviço realmente necessite de um canal offline de vendas, tenha novamente em mente não só aqueles utilizados pela sua concorrência, mas também onde a sua persona tem o hábito de procurar pelos seus produtos e serviços. Se for um estabelecimento físico, por exemplo, quais são os tipos específicos que o seu público frequenta? Essa é uma resposta que também tem que estar lá no final da apostila do P de Pessoas. Levando esses pontos em consideração e, se realmente for necessário, defina então quais são os canais offline que você deseja usar. Logo abaixo, especifique qual que é o rebate, a comissão, a taxa e outros custos desse canal offline. Por exemplo, se eu for um vendedor direto ou um distribuidor, qual é o percentual que eu tenho que pagar? Se for um marketplace, qual é o percentual que eu tenho que dar para o marketplace? E logo em seguida, nos próximos campos da apostila, você vai listar os canais de distribuição online e offline que você escolheu. E ao lado, você vai colocar então os custos ou em real ou em percentual. E agora é um momento de análise estratégica. Observe os canais que você listou. Quais são os mais relevantes para o seu negócio nesse momento inicial e onde as suas vendas vão acontecer. E pensando nesse momento inicial das suas vendas, priorize de 1 a 6 na coluna ao lado, do mais importante sendo o número 1 e o menos importante sendo o número 6. Eu não quero que você pense só no custo de cada canal, mas eu também quero que você pense na visibilidade, no potencial de vendas, mas principalmente em estar onde os seus concorrentes estão e onde a sua persona procura o seu produto e serviço. Depois disso, você vai lá para os últimos 3 campos da apostila e vai definir quais serão os canais de distribuição e os seus respectivos custos. Se num segundo momento você perceber que as coisas não estão saindo como você planejou, ou então que algum canal não está dando o resultado que você esperava, não desanima. Pode ser que seja necessário analisar novamente os pontos de venda que você já pesquisou, fazer uma outra escolha, ajustar os passos e retomar o esforço. Essa é uma dinâmica comum para quem atua principalmente em marketplaces ou então que está bem atento aí aos movimentos da concorrência. É isso aí, pessoal, tá definida a sua praça. Serão nestes 3 canais de distribuição que você priorizou com 1, 2 e 3 que você vai focar os seus esforços de venda, ao menos nesse momento inicial do seu negócio. Pode ser que depois mude, afinal o mercado ele é bem dinâmico. Não é porque um canal de distribuição é bom hoje que ele ainda vai ser bom no ano que vem. Esteja sempre atento aos movimentos do mercado. Pronto, pessoal, chegamos ao final desse módulo e a partir de tudo que você ouviu até agora e de todas as informações que você levantou, o nosso próximo passo é o P de Processos, onde a gente vai entender o que é uma estrutura organizacional e como construir uma para a sua empresa, tendo como base a jornada do seu cliente. Até mais!